Olá, tudo bem com vocês? Esse tema de hoje, eu sei que ele vai causar polêmica. Tem muitas pessoas que não vão gostar. Já de antemão, te falo, se você não gostar do tema, tudo bem. Mas você há de concordar comigo em algumas coisas. Hoje nós vamos falar sobre o maior erro que cometemos após os 50 anos, criando os nossos netos. Bem-vindo ao canal Pós 50 Abençoada. Aqui neste canal nós falamos sobre oportunidades, sobre possibilidades, sobre sonhos. E o meu outro vídeo eu falei sobre sonhos, sobre perrengues e sobre muitas outras coisas. E se você tem algum assunto que gostaria que eu passasse aqui nesse canal, principalmente que interessa a nós, da nossa idade, eu já tenho 52 anos, então deixa aqui nos comentários. Hoje nós vamos falar o seguinte, eu quero conversar com você sobre criação de netos. Eu tenho 3 filhos. Na minha juventude, logo quando eu fui começando a minha adolescência, eu ouvia do meu pai o seguinte, eu acho que na minha infância, meu pai já falava sobre isso. Ele falava assim, olha minha filha, você pode ficar aqui na minha casa o tempo que você quiser. Só que no dia que você se casar, você vai morar na sua casa. Eu não vou criar neto. Eu nem entendia direito, sabe, sobre isso. Porque eu nem pensava em me casar, na realidade, nessa época. Eu era muito nova. Mas eu fui crescendo e fui entendendo o que o meu pai quis dizer. E, de fato, meu pai nunca criou neto. Hoje ele não existe mais, ele já faleceu, mas ele nunca criou neto. Eu criei esse conceito na minha vida. Eu tenho 3 filhos e eu sempre falei para eles o seguinte, praticamente a mesma coisa que meu pai falava. Eu amo vocês, eu quero vocês para sempre comigo, se eu pudesse, né? É claro que a gente não pode ter os filhos para sempre com a gente, que os filhos, eles precisam crescer, eles precisam voar, né? É como um passarinho que tem que voar do ninho, né? E aí eu falava para eles o seguinte, eu não vou criar netos. Gente, olha os meus branquinhos, olha, cheio de cabelo branco de novo. Meu Deus, eu deixei mais de um ano, sabe? Meu cabelo estava praticamente inteiro branco, mas eu resolvi pintar outra vez. 15 em 15 dias tem que pelo menos dar uma, sabe? Meu Deus, parece uma escravidão, não, gente? Eu acho bonito o cabelo branco nas outras pessoas, mas em mim ainda não acho totalmente legal. Respeito muito quem deixa o cabelo ficar totalmente branco. Mas como eu ia dizendo, tem muitos avós que se anulam, que anulam a sua vida, sabe? Por causa de netos. Eu tenho uma netinha, eu amo a minha neta. Eu amo quando ela vem aqui, eu faço questão que ela venha na minha casa, sabe? Assim, ela é amável demais, além de linda, sabe? Ela é filha do meu filho. Mas ela vem, passa 15 dias de férias em minha casa e eu amo. Eu faço comida que ela gosta, eu brinco com ela, eu faço culto com ela, né? Assim, eu e a minha filha, a gente adapta o culto ali para que seja direcionado para ela, para a idade dela, entende? Conto historinhas da Bíblia, falo sobre Jesus, mas eu confesso para vocês que a responsabilidade da criação é do meu filho e da minha nora, né? E eu sei que eles sabem disso. E eles respeitam isso. Por quê? Porque eu já criei os meus filhos. Eu fiz ali o meu esforço, o meu sacrifício para criar eles. E eles sabem disso. Eu trabalhei muito, muito, como vocês, se vocês acessarem os meus últimos vídeos, vocês vão saber no que eu trabalhava. Eu trabalhava em casa de família, eu trabalhava duro, né? Às vezes eu trabalhava em 2 empregos para poder, pelo menos ali, suprir as necessidades deles. E a vida foi muito difícil comigo, mas graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus em tudo. E tudo isso que eu fiz foi para dar um pouco de dignidade para eles. E graças a Deus.
né? Eu criei eles assim, né? Não vou criar netos, quando vocês tiverem seus filhos, vocês criam seus filhos. Por quê? Porque é uma judiação, gente. Tem pessoas, quando eu trabalhava indo e vindo, na condução eu conhecia pessoas que era aposentada, mas tinha que trabalhar, porque tinha netos dentro de casa para cuidar. Eu acho assim, um abuso, sabe? Até um abuso dos filhos. Se a pessoa, ela já trabalhou, ela já criou seus filhos, agora é responsabilidade dos pais criar os seus filhos, e não dos avós. Entende? Eu sei que talvez você vai falar, essa mulher é muito chata. Essa mulher é muito chata, essa mulher é muito ruim. Não, não é isso não, gente. E também você tem todo o direito de achar isso, né? Mas não é isso não. Sabe, quando a gente vai... Eu reconheço isso, eu gosto e eu prezo, assim, pela minha quietude, entendeu? Tem dias que eu quero correr com a minha neta, que eu quero brincar, que eu quero cozinhar, que eu quero ler para ela, contar histórias, mas tem dias que eu quero ficar quieta. Tem dias que eu quero ficar na cama até 8 horas, porque quando eu fico até às 8, para mim já é tarde, né? Mas tem dias que eu quero dormir um pouco mais. Tem dias que eu quero sair, sabe? Ir para a igreja, sentar no banco, ficar ali ouvindo, sabe? Louvando ao meu Deus tranquilamente. Entende? Então, você que tem 50 anos, que já fez 50 anos, que tem essa faixa etária, você sabe do que eu estou falando. Nós priorizamos e prezamos, né, pela nossa quietude, sabe, pelo silêncio muitas vezes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixem os seus filhos assumirem as responsabilidades deles. Porque nós já cuidamos da nossa responsabilidade, que era eles no passado. Hoje, se eles têm filhos, que eles cuidem. Nós podemos sim ajudar, nós podemos sim colaborar, nós podemos sim estar ali, sabe, amparando, ajudando, né? Mas a responsabilidade assumida precisa ser deles e não nossa. Depois dos 50 anos, a gente quer tentar realizar alguma coisa, entendeu? A gente quer fazer algo, sei lá, viajar, a gente quer ficar quieta, como eu falei, a gente quer, sei lá, fazer um almoço especial para nós, como eu estou fazendo hoje. Eu amo patê de sardinha, gente, eu sou pobre. Amo patê de sardinha. E aí, meu filho ama também patê de sardinha. E aí, eu comprei um pãozinho integral ali, eu falei assim, vou fazer um patê de sardinha para mim, para eu comer. Então, assim, isso é cuidar de você, né? É uma simples coisa, imagina, um patê de sardinha. Mas, por exemplo, sair, fazer uma caminhada, é bom você sentir saudade. Eu sou de uma família, minha família pelo menos é assim. Nós moramos num bairro, todos nós moramos perto. Mas, no entanto, nós não costumamos ir um na casa do outro sem avisar, né? Se eu vou na casa da minha irmã, por exemplo, eu mando mensagem para ela, falo, olha, eu estou indo aí, eu posso ir? Porque eu sei que ela não gosta de ser incomodada, assim como eu também não gosto, né? E aí, a gente tem que prezar por esses limites na nossa família, na nossa vida e com os nossos filhos também. Porque se nós não damos limites para eles, por exemplo, quando eu tive os meus 2 primeiros filhos, ocorreu uma separação e eu voltei para a Bahia. E fiquei um tempo lá com meu pai, ainda fiquei uns dias na casa da minha mãe. E aí o meu pai até falou para mim, olha minha filha, ele não falou de forma nenhuma, mora dentro da minha casa. Ele falou assim, olha minha filha, eu posso ajudar você a alugar uma casa, né? E aí você vai trabalhar e vai criar os seus filhos. Né? Meu pai falou isso para mim. Só que os meus filhos, como eles não se deram muito bem lá, por causa de alergia que ele tinha quando algum bicho mordia, era uma alergia terrível, principalmente o meu filho, eu tive que voltar, né? Outra vez para São Paulo. Daí eu fui morar de aluguel, sabe? Foi uma dificuldade terrível. Eu tinha que, ora pagava uma pessoa, ora pedia favor, ora as minhas sobrinhas, o meu sobrinho ficava.
né, com os meus dois filhos, que era a minha filha e o meu filho, entende? Mas talvez se eu não tivesse passado por isso, por essa situação difícil, eu tinha simplesmente ali ficado no conforto da casa do meu pai e achando que ele era obrigado e que ele era responsável, né, por mim e pelos meus filhos. Uma vez que quando eu saí da casa dele, eu saí sozinha, entende? E aí eu volto com dois filhos, né? Então, assim, é isso que eu penso, entende? Se você pensa dessa maneira, deixa aí o seu comentário, né? Também, se você cria os seus netos, seu filho, a sua filha passa por dificuldade, e se você cria, né? E se você acha bom, eu respeito. Mas eu só estou deixando aqui esse alerta, porque ultimamente, minha gente, eu vejo nas conduções por aí, quando eu trabalhava todos os dias, pessoas que já eram aposentadas e que tinham que continuar trabalhando exaustivamente por causa que tinha que criar neto, entende? E isso não tem cabimento. Se eles fizeram os filhos, eles que criam seus filhos, né? Não é falta de amor, não é falta de empatia, não, a gente tem que ter empatia, claro, temos que ter empatia sim, com os nossos filhos, sabe, com as outras pessoas, mas nós não podemos nos anular para poder deixar que a outra pessoa viva ali tranquilamente sem responsabilidade, entende? Nós precisamos dar responsabilidade para quem de fato é, né? E se eles, por exemplo, os meus filhos tiveram filhos, eles precisam assumir a responsabilidade dele. A gente não tem que fazer as coisas para as outras pessoas ou pelas outras pessoas por obrigação. A gente tem que fazer ou precisa fazer quando você realmente de fato quer fazer, né? Então você dizer não para os seus filhos não é que você está sendo ruim, péssima, não, ela não tem amor. Ah, ela é uma avó sem amor. Não, eu amo, amo sim. Mas eu não posso também me anular por causa do bem da outra pessoa, né? Se é que isso é um bem, entende? Porque às vezes a gente pensa que está fazendo um bem para os nossos filhos e talvez esteja fazendo mal. Então, Lil, me diz uma coisa: qual é a situação que você criaria um neto ou uma neta? Criaria sim. Se o meu filho, Deus o livre guarde, faltar, né? Ou se por um acaso a minha nora aconteceu alguma coisa, sei lá, né? A gente fala assim, mas Deus não vai deixar, né? Aí sim eu posso ajudar na criação. Não pegar a responsabilidade toda, mas ajudar na criação, entende? Eu sempre falei para as minhas filhas, né, para o meu filho, para minhas filhas o seguinte: olha, arrumou alguém, é preciso ali botar a vida para andar. É preciso, pelo menos, alugar um lugar para morar, é preciso, porque dentro de casa não dá certo. E não dá. E eu vejo, minha gente, que isso é a maior causa das brigas em famílias. É estar ali tudo muito junto e misturado, sabe? A gente tem que estar junto, né? Eu e a minha família, por exemplo, como eu já falei, nós estamos sempre juntos. Nós moramos no mesmo bairro aqui, moramos perto umas das outras, mas nós não vamos na casa uma da outra sem falar eu posso ir. Entende? Quando eu vou na casa da minha sobrinha, por exemplo, eu falo para ela, posso ir na sua casa? Vou fazer tal coisa. Posso ir? Ela fala, vem, amada. Né? A mesma coisa é ela. Quando ela vem na minha casa, amada, eu vou na sua casa, vou fazer tal coisa. Vem, amada, pode vir. Nós criamos um bom relacionamento e ali nós estabelecemos limites. A minha família, ela é desse jeito. Muitas vezes a gente pensa assim, alguém olhando de fora pode achar, nossa, mas a família da Lil é muito desunida. Nós não somos desunidos, não. Nós somos muito unidos. Quando alguém precisa, a gente se une, vai lá, ajuda, sabe? A gente está ali um pelo outro, mas não para se meter muito, sabe? Para ser muito invasivo, entendeu? Não tem isso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários como é a sua família. Você cria os seus netos?
Se você não cria os seus netos, você também pensa dessa forma? Tem muitas pessoas, por exemplo, que gostaria de parar de trabalhar, por exemplo, viver só da aposentadoria lá no interior. Não vive assim porque tem os netos, né? Muitas pessoas que gostariam de voltar a estudar, por exemplo. Você, depois dos 50 anos, sei lá, depois dos 60, você pode voltar a estudar, por exemplo. Né? Eu faço cursos, porque na profissão que eu ingressei, eu tenho que sempre estar fazendo curso, me atualizando, isso eu já falei nos meus vídeos. Né? Eu preciso estar sempre me atualizando. Ficando netos, eu não poderia. Eu não poderia nem ter mudado de profissão. Entende? Para você que não assistiu os meus outros vídeos, eu sou uma ex-empregada doméstica, né? E que agora trabalho com digital. Então eu trouxe esse tema hoje, e eu sei que esse tema é polêmico, e que muitas pessoas vão falar bem, outros mal, mas eu não ligo. Mas é uma opinião minha, né? Eu não sei se você tem essa opinião também, mas eu quero te dizer o seguinte: não se anule por causa de metas. Corra atrás dos seus objetivos e deixe que os seus filhos assumam as responsabilidades deles, tá bom? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema. É um tema meio, né, meio polêmico, como eu já disse, mas necessário para ser discutido. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.